Olá pessoal do bem, hoje nós vamos começar uma nova série e essa série é baseada no discurso do dia 15 de outubro de 2018 do senador eleito pelo Ceará, Cid Gomes. Mas antes, devo fazer uma advertência. O teu tipo assim, que acha que fez tudo certo, quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão, muito bem, pois vão. Seguindo essa mesma linha, nós vamos ver que a segunda atitude que eu vou elencar aqui é apoio não só a Cuba, mas a várias ditaduras comunistas, várias ditaduras de esquerda radical pelo mundo afora. Isso aí nos leva ao Foro de São Paulo, mas não vou falar sobre isso agora. Então nós tivemos aí o apoio do governo do PT à Venezuela, e nós estamos vendo aí a situação que a coisa está. Cuba foi construído com o nosso dinheiro, construiu-se metrô lá em Caracas, aliás, uma obra realmente formidável, o Porto de Mariel lá em Cuba, obras lá na África, enfim, República Dominicana, vários países aí, através do BNDES, ou seja, dinheiro nosso, foi então investido não para o bem do povo brasileiro, mas para o bem de outros povos, de outros países e tal. E aqui tem um exemplo interessante. Nós estamos aqui, na região do Grande Leste de São Paulo, nós temos aqui um monotrilho, que há anos esse monotrilho está aí e não chega aqui a São Mateus, não chega aqui a cidade de Tiradentes. E a questão toda é essa, por quê? Porque o dinheiro que deveria, é muito fácil de entender, o dinheiro que deveria estar sendo investido em condições de melhoria de transporte, educação, saneamento básico, num país, inclusive nós Brasil, as pessoas, não sei se você sabe disso, metade da população não tem saneamento básico, mas resolveu-se então investir em outros países. Eu tenho medo do povo! Eu tenho medo do povo! Eu tenho medo do povo! Eu tenho medo do povo. O povo se controla com a força. Dentro dessa linha aí do que acharam que fizeram tudo certo, foi uma das coisas que até agora não desceu na minha garganta durante o governo do senhor Lula da Silva, que foi a nacionalização da Petrobras. Foi realmente uma coisa inacreditável. O senhor Evo Morales, outro comunista, safado, sem vergonha, foi lá e nacionalizou a Petrobras. Então, a empresa brasileira, que tem parte do seu poder acionário pertencente ao governo brasileiro, portanto, para a gente entender, dinheiro seu e meu. Então foi feito um investimento na Bolívia, gás natural, aquela coisa toda. A Petrobras, só para vocês terem uma ideia, era responsável na época por aproximadamente 50% do produto nacional bruto da Bolívia. E aí o senhor Evo Morales chega uma hora que resolve nacionalizar a Petrobras. Eles entram, tomam conta da empresa, foi inclusive o que a dona Cristina Kirchner tentou fazer ela fez na Argentina com a YPF. YPF é a Petrobras lá da Argentina, a empresa que foi privatizada. A Repsol da Espanha comprou a empresa e agora Cristina Kirchner, recentemente, Cristina Kirchner resolveu nacionalizar a empresa. Tudo bem, só que lá a conversa foi diferente. Porque você quer nacionalizar a empresa que foi comprada e foi paga pela Repsol, aí o governo argentino resolveu que ia nacionalizar a YPF de novo. Tudo bem, só que você tem que pagar. E aí começou o problema, porque a Repsol
pressionou, o governo espanhol pressionou, o mercado como a europeu, você não pode chegar, vou tomar conta da empresa, peraí, essa empresa tem dono, então você vai nacionalizar, então que você pague. Mas isso não foi feito aqui em relação à Petrobras. O Evo Morales tomou conta da Petrobras, continuamos pagando, comprando o gás deles com preço que eles resolveram colocar a nossa revelia, né, um contrato totalmente lesivo aos interesses do Brasil, e não se fala mais do assunto. Hermano, eu quero teu sangue! Aí entra uma outra coisa, né, que foi o Foro de São Paulo, criado e não divulgado pela grande imprensa, né, os grandes meios de comunicação fizeram de conta que aquilo não existia, né, e foi a criação desta estrutura suprapartidária envolvendo mais de 200 partidos e organizações, inclusive de tráfico de drogas, que foi fundada pelo senhor Lula e pelo senhor Fidel Castro, no ano de 1990. A democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Que, lógico, o Foro de São Paulo foi muito bom para essas pessoas que participaram do foro. O Mas Farc, por exemplo, foi muito bom. Né? Paz Farc, aqui da Colômbia, grupo terrorista, comerciava drogas, nós sabemos, que fazia parte também eles do Foro de São Paulo. Para isso foi muito bom o Foro de São Paulo. Para o Lula foi muito bom o Foro de São Paulo. Para o Evo Morales foi muito bom o Foro de São Paulo. Para a Cristina Kirchner foi muito bom o Foro de São Paulo. Agora eu não sei se foi bom para o Maduro, né? Foi muito bom. Agora para os seus respectivos países, eu tenho a forte impressão de que não foi bom, não. Vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas. Isto é um negócio realmente complicado, porque as escolas foram aparelhadas. No Brasil, o que nós vemos agora, e os índices muito ruins que nós temos quando nós comparamos o Brasil com outros países, os índices de desempenho efetivo dos estudantes brasileiros, é uma coisa realmente lamentável. Mas eu não preciso de organismos internacionais ou comparações internacionais para poder perceber que realmente o nível educacional no Brasil está horrível, porque houve um aparelhamento. Hoje o trabalho é fazer com que as pessoas não aprendam, mas que elas achem ou que elas pensem que pensam. É bem essa a ideia. Olá pessoal, as cenas que vocês vão ver a seguir foram gravadas no município de Sapiranga. Eu estive no município para participar de um anúncio de construção de passarela sobre a RS 239, que é estadual. Só que para nos receber, a nós, deputados e outras autoridades estaduais, secretário de Estado, estavam jovens, menores de idade, protestando contra o governo Sartori. O que eles estavam fazendo ali? Na verdade, eu disse no meu discurso também, naquela solenidade, que eu esperava que eles não estivessem sendo usados como massa de manobra de sindicatos e de maus professores que, infelizmente, muitas vezes fazem com que jovens, menores de idade, que inclusive não estão cientes do contexto político inteiro,
esse tipo de sindicato e de maus professores acabam muitas vezes manipulando-os e levando para esse tipo de manifestação, para fazer essas manifestações. Que vem para salvar vidas, para fazer com que a comunidade seja realmente beneficiada. Nós precisamos garantir que esta conquista seja celebrada. Em primeiro lugar, uma conquista que não é do secretário, não é dos deputados, mas é da comunidade sapiranga. Vocês são a favor do deputado ganhar em dia, professor, não? Claro que não. E por que o PT votou contra a PEC do duodécimo? Quando foi feita a PEC do duodécimo, que era para que houvesse solidariedade entre todos os poderes, para que eu, como deputado, juízes e promotores recebessem salários, se viessem atrasados, também parcelados, o PT votou contra. O PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Se a senhora acha justo a senhora ter o salário parcelado e eu não? A senhora acha justo eu ter o salário em dia, a senhora não? Eu não acho. Não acho. Só que quando o PT podia votar a favor da PEC do duodécimo, como eu fiz, o PT votou contra. Eu estou aqui simplesmente para dizer, eu também entrei na política por indignação com o que acontece com os políticos. Eu não gasto 30% na minha verba de gabinete. Eu não retiro uma diária, eu devolvo o aumento do meu salário. Eu votei a favor de que todos tivessem parcelados. Só que as pessoas me atacam achando que eu estou contra vocês. Se vocês não virem quem entregou o Estado desta forma e quem votou contra todos os projetos que são para tirar o Estado do buraco, se vocês não se informarem e virem isso, vocês vão acabar sendo usados como massa de manobra. O fato é que o nível está ridiculamente baixo, está abaixo da crítica. Esses dias eu estava na loja com minha esposa e entrou uma jovem lá, estava no balcão lá de trás, com o notebook, trabalhando. Minha esposa estava no balcão lateral. E aí entrou uma jovem com uniforme de uma universidade particular aqui de São Paulo. E ela veio entregar o currículo. Lá. Bom, começa por aí, ela foi entregar o currículo. Estou procurando emprego. Olha, estou procurando de emprego. Ela chegou e tal. Eu recebi o currículo, mesmo sabendo que não a iria contratar. Mas eu falei, você, ela com uniforme, né, de universidade, você estuda aí? Nessa universidade? Eu falei, estudo, tal. Eu falei, não, você é bem jovem, né? Eu falei, eu tenho 19 anos. Eu falei, puxa, bacana. E o que você está estudando? Eu estou estudando educação física. Aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta assim para você? Pode, sim, claro. Você poderia me dizer o nome de 3 países da Europa? Eu falei, claro. Estados Unidos, México e Ásia. Estados Unidos, México e Ásia. Essa foi a resposta da jovem. A minha esposa, que estava no balcão lateral, ela ouviu, porque minha esposa é uma pessoa extremamente discreta. Eu acho que existe é possível que exista uma pessoa tão discreta quanto a minha esposa. Mais discreta do que ela, acho impossível, né? Mas nesse dia ela não aguentou. Ela olhou assim, pensando talvez que a menina estava brincando, e eu pensei também, né? Mas eu vi que ela estava falando sério. E aí eu falei, olha, México, Estados Unidos estão na América do Norte, e Ásia é um continente, né? Nem caberia a Ásia dentro da Europa, porque a Ásia é muito maior que a Europa. E aí minha esposa fala que quando ela fez a volta, saiu xingando, né? O quê? Quer dizer, ou seja, além da pessoa ser ignorante, ela justifica a sua ignorância. E é uma pessoa que está no primeiro ano, estava no primeiro ano, segundo ela, de uma universidade. Então, por aí você vê. E aí eu comecei a fazer perguntas para as pessoas, perguntas assim, não difíceis, não perguntas complexas. Tabuada, 6 vezes 8. Olha, eu sou ruim de matemática. As respostas, pelo menos algumas, são bem interessantes. Teve um feriado, dia 7 de setembro, eu perguntei para a pessoa, por que hoje é feriado? Dia 7 de setembro. Eu sabia, mas agora eu esqueci. Então são umas respostas e você percebe que nem coisas básicas as pessoas conseguem entender. Esta é uma das razões, inclusive, deste canal existir. Trazer informações, coisas que para mim parecem muito básicas, mas eu vejo que hoje os jovens, as pessoas não têm noção. Não têm noção, porque as escolas hoje não estão preocupadas em ensinar, elas estão preocupadas em
pregar uma ideologia. A humanidade me mata de vergonha!